Ivan Pavlov foi um fisiologista russo conhecido principalmente pelo seu trabalho no condicionamento clássico. Em seu experimento, Pavlov pesquisou a salivação dos cachorros na presença da comida, pois ele percebeu que os cachorros começavam a salivar antes de virem a comida. Assim, para entender essa aprendizagem, Pavlov começou a desenhar uma série de experimentos. Seu objetivo era testar sua hipótese de que, quando os estímulos são apresentados de forma contingente, eles ficam associados. O experimento que demonstrou a existência do condicionamento clássico associou um som de sino com a comida. Para fazer isso, Pavlov colocou em vários cachorros alguns medidores de salivação. O procedimento consistia em tocar um sino e depois apresentar a comida. Depois de apresentar a comida, os medidores indicavam a salivação dos cachorros. Depois de uma série de apresentações dos dois estímulos, sino e comida, Pavlov conseguiu que eles ficassem associados. Isso ficou demonstrado porque a apresentação do som do sino sozinho conseguia causar salivação nos cães. No entanto, é importante ressaltar que esta era menor do que a salivação apresentada diante da comida. Este experimento demonstrou que um estímulo inicialmente neutro pode causar uma resposta totalmente nova através da associação deste a um estímulo significativo. Portanto, isto é o que se conhece como condicionamento clássico. John Watson era um positivista radical. Pensava que a conduta humana devia ser estudada exclusivamente com base nos comportamentos aprendidos. Para ele, não havia sentido algum falar de elementos genéticos, inconsciente ou instintos. Para ele, devia-se estudar unicamente o comportamento observável. Watson era um pesquisador da Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, Estados Unidos. Partiu da ideia de que, em todo ser humano, a maior parte do comportamento pode ser explicado pela nossa história de aprendizado, baseada no condicionamento. Assim, lhe pareceu uma boa ideia tentar demonstrar que as conclusões de Pavlov também poderiam ser aplicadas aos seres humanos. Desse modo, juntamente com sua assistente, Rosalie Raine, se dirigiu a um orfanato e escolheu um bebê de apenas 8 meses de idade, o pequeno Albert. Na primeira fase do experimento do pequeno Albert, foram apresentadas a ele diversos estímulos. O objetivo era observar quais deles causavam medo. Foi comprovado que o medo só se manifestava quando ele escutava fortes sons. Isso era algo comum com todas as crianças. Tirando isso, não demonstrou medo algum diante dos animais ou mesmo do fogo. O teste prosseguiu, induzindo a um medo por condicionamento. Foi apresentada ao bebê uma ratazana branca e ele quis brincar com ela. Entretanto, ao fazer isso, os pesquisadores soavam um forte som que o assustava. Depois de repetir várias vezes o mesmo procedimento, o bebê acabou por sentir medo da ratazana. A seguir, foram introduzidos outros animais, como coelhos, cachorros e inclusive casacos de pele. Em todos os casos, a criança terminou condicionada. Sentia medo ao ver esses elementos. O bebê passou muito tempo sendo submetido aos testes. O experimento do pequeno Albert durou quase 1 ano. No final, o bebê havia passado de muito tranquilo a viver praticamente em um estado de contínua ansiedade. Chegou a sentir medo de uma máscara de Papai Noel. Edward Lee Thorndike foi um psicólogo norte-americano que visa a aprendizagem de animais. Thorndike desenvolveu o princípio lei do efeito, em que ele utilizou em seu experimento objeto, uma caixa-problema, para estudar os animais como eles aprendem. As caixas utilizadas eram fechadas, porém continham uma pequena alavanca que pressionava, permitiriam que o animal escapasse. Com isso, Thorndike colocou um gato dentro da caixa e colocou um pedaço de carne fora da caixa. Em seguida, observou os esforços do animal para escapar e obter a comida. Nisso, ele registrou o tempo de cada animal, levou para descobrir como sair da caixa. Com isso, ele percebeu que cada tentativa
Os gatos chegam muito mais rápidos para abrir a porta, já que pressionar a alavanca tinha conduzido um resultado favorável. Os gatos passam a ser muito mais propensos a realizar o comportamento novamente no futuro. Essa teoria chamou lei do efeito, quando a satisfação do resultado favorável tende a se repetir com mais frequência, e quando não favorável, tende a ser menos o processo de aprendizagem, menos repetido. Esse experimento teve grande influência sobre o behaviorismo, onde os comportamentos que são reforçados são fortalecidos, enquanto que aqueles que são punidos são enfraquecidos. Todo comportamento de um organismo vivo, seja um homem, um rato, etc., tende a se repetir se nós recompensarmos, que é o efeito, o organismo assim que emitir o comportamento. Quem foi Skinner? Skinner ele era um psicólogo, inventor e filósofo que nasceu no século XX, fundador do behaviorismo radical. Em seu experimento, ele propôs a caixa de Skinner, que era um condicionamento operante. Um aspecto importante da contribuição de Skinner está relacionado aos meios técnicos e inovadores. Seu experimento consiste em colocar um rato de laboratório em uma caixa fechada, isolada acusticamente, com uma alavanca. Depois de fazer uma série de movimentos aleatórios, o rato percebe que se ele apertar na alavanca, sairia comida e água, certo? O chão seria de rede elétrica nessa caixa, e quando o rato logo no início, quando o rato se aproxima da alavanca, já sairia comida. Mas depois de um tempo, ele percebe que só chegar na alavanca não sairia, ele precisava apertar. Depois que o rato percebe que ao apertar a alavanca sairia comida, ele seria condicionado por reforço negativo e reforço positivo. O reforço negativo seria que quando ele se aproximasse da comida sem apertar no botão, ele levaria choque. E o reforço positivo seria que se ele apertasse na alavanca, sairia comida e água. No caso, também teria um botão verde, onde estaria sinalizando que ele poderia comer a comida. A conclusão desse estudo é que o estímulo das ações do rato é dado a uma função das suas consequências, e o reforço pode ser positivo a fim de incentivar determinado comportamento ou negativo com o objeto de reprimir certas ações. Vai ajudar a avaliar como o reforço atua sobre a resposta operante, ok? Com base no experimento original de Watson, definiu-se que o comportamento é aprendido, confinando o comportamento à fórmula de estímulo e resposta, ao considerar que o ser humano é resultado de processos de aprendizagem. No caso do experimento do pequeno Albert, o estímulo era a ratazana ou os diversos animais, que a princípio eram estímulos neutros, ou seja, tinham uma relação inexistente, porque não causavam efeito, e que, com o barulho do martelo, passou a ser um estímulo condicionado, gerando a resposta aprendida, ou o medo aprendido. No nosso exemplo, com o nosso experimento, temos o estímulo, que é o barulho da moto, e em seguida vem o assalto, que é o trauma, e gera a resposta de medo, né? Temos a ameaça do assalto, né? E temos a resposta, que é o medo, que a princípio era um estímulo, né? A moto era um estímulo, o barulho da moto era um estímulo neutro, que após o trauma tornou-se um estímulo condicionado, um medo aprendido. Aprendemos a ter medo de não ser aceito, de passar vergonha, de não dar conta do recado. Esse aprendizado, às avessas, pode muito bem ser resultado de como enxergamos as nossas falhas,
temos medo de fazer alguma coisa, como dirigir ou falar em público, e ficamos fugindo indefinidamente. E o que seria o medo aprendido? O medo aprendido é aquele que não nos é natural, mas cultivado seguidamente por meio de comportamentos inadequados que perpetuam e amplificam o medo. Para usar um exemplo da nossa realidade atual, da realidade brasileira, a gente pegou um caso muito comum que é sobre assalto. A gente botou uma mulher andando na rua, fizemos desenho e ao ser assaltada isso dá um trauma, um medo tão grande que toda vez que ela anda na rua, que escuta o barulho da moto, esse medo volta à tona. No caso, isso seria um medo aprendido. Com base no experimento apresentado, a relação do experimento original para com esse é que ambos possuem comportamentos aprendidos de medo. No caso do experimento de Watson do pequeno Albert, passou a apresentar resposta de medo depois de ter sido condicionado com barulho. Já no nosso experimento, a moça passou a apresentar resposta de medo ao se deparar com o assalto. A relação mecanicista estímulo-resposta nos experimentos explicam o comportamento humano, em que o estímulo é o assalto e conduz à resposta, que é o medo da moça. Com isso, Watson trabalhou a técnica dos comportamentos aprendidos, que até hoje serve como exemplo para observar os diferentes comportamentos do indivíduo, seja seu desenvolvimento ou seu desempenho. No caso do pequeno Albert, o bebê passou muito tempo sendo submetido aos testes. No final, o bebê havia passado de muito tranquilo a viver praticamente em um estado de contínua ansiedade. Portanto, ao estudar e analisar o experimento citado, vemos que Watson tinha razão quanto à sua teoria do medo inato, pois percebemos que os resultados desses estudos, por mais que antiéticos, evidenciam como o medo pode ser aprendido por uma sequência de traumas vivenciados desde o nascimento do ser. Mas afinal, como isso vai ser relevante para a nossa formação profissional? A partir do entendimento que o medo aprendido deriva das nossas vivências desde o nascimento, como psicólogos podemos compreender com mais facilidade todos os traumas, medos e inseguranças que o nosso paciente passou ao decorrer de sua vida. E não somente isso, mas com essa concepção conseguimos também desenvolver uma maior empatia psicológica e um aconselhamento no medo ou trauma que esse cliente possui. Desse modo, todo esse estudo foi de grande relevância para a nossa vida acadêmica e profissional.